privilégio e imensa responsabilidade de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Antes de abrirmos o texto no qual nós vamos meditar, queria relembrar alguns trechos, um trecho especial de uma das músicas que nós cantamos esta noite, que diz: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. É curioso que às vezes a gente é tão envolvido com a beleza da melodia e acabamos não refletindo sobre o que de fato nós estamos cantando, no desafio daquilo que isso exige de nós. Será que nós temos de fato vivido como alguém que compreende que Deus é tudo que nós precisamos? Será que de fato nós nos apegamos a essa verdade, de modo que toda a nossa vida ela é investida em buscar aquilo que nós dizemos que é tudo que nós precisamos para viver? Hoje nós temos dividido esse amor em nosso coração com todos os outros tantos amores que competem com Deus. Porque se Deus é tudo que nós temos para viver, então eu não preciso de mais nada. Se Deus é tudo que nós temos para viver, então Ele é o meu pastor e eu não tenho necessidade de mais nada, como o salmista canta no Salmo 23. No século 17, viveu um homem chamado David Clarkson. Ele está citado num livro que eu estou lendo. Eu queria compartilhar com os irmãos a citação, e então nós vamos seguir para a mensagem. Ele escreveu assim, o David Clarkson, quando pregava sobre Filipenses 4:6, contra as preocupações ansiosas. Ele disse: porque somos tão preocupados e prontos a evitar as aflições e sofrimentos, ou tão cuidadosos em escapar deles quando nos sobrevêm, senão porque desejamos viver tranquila, agradável e prosperamente. Essa é a nossa vontade. E ela não está tão fixada nisso que não consegue ceder a uma condição humilde e aflita, embora seja a vontade de Deus fazê-lo conosco. Que orgulhoso e horroroso se faz presente aqui. Que rebelião contra a soberana vontade do Altíssimo. Como ousamos antecipar a Deus em nossas preocupações e nos incomodar com pensamentos de realizar a nossa vontade, ainda que a vontade de Deus seja contrária. Humilhem-se para tal. Importunem o Senhor para nos dar coração de carne, onde uma submissão à vontade divina será mais palatável e mais facilmente cumprida. Se você não conseguir se submeter à sua vontade em todas as coisas, você não terá preocupações com nada. Se nós aprendermos a nos submeter à vontade de Deus em todas as coisas, nós não teremos preocupação com mais nada. Se nós de fato vivermos como Cristo sendo tudo que nós temos para viver, tudo que nós precisamos para viver, nós não teremos preocupação com mais nada. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Ageu, no capítulo 1. Quero poder ler com a igreja de forma alternada os 11 primeiros versos do capítulo 1 do livro de Ageu. Vou dar alguns minutos extras para você abrir em Ageu. Ageu, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura alternada aqui. Além dos profetas menores. Faz tempo que a gente não abre a Bíblia por ali. Talvez seja a primeira vez que você vai ler Ageu. Ageu, capítulo 1. Vamos fazer a leitura alternada do texto. Diz assim a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Esse povo diz: não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser
Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: A paz de negar as vozes enquanto esta casa permanece em mim. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tem semeado muito de período começo na mangueira para bebeis nas matas saciados, vestidos na planície aquece, e quem recebe salário, recebe para ouro no saqueiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, excesso de vós é bem provável, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até aqui. Até nesse primeiro. Eu convido as crianças a virem à frente, nós vamos orar com elas. Orar que o Senhor tenha misericórdia desses pequeninos, de nós, de mim, e possa falar aos nossos corações nessa noite. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o nome do Senhor, pelo fato de estarmos aqui, Senhor, prontos a ouvir a Tua palavra. É para a Tua glória, é por causa da obra do Teu Santo Espírito em nós, Senhor, a qual nenhuma mudança aconteceria em nossos corações. Precisamos do Senhor, porque não somos dignos, Pai. Preciso do Senhor, porque não sou digno da Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos meditar e falar sobre aquilo que o Senhor tem preparado para essa igreja. Que cada um dessas crianças, Senhor, possa aprender e crescer no Senhor, e ser bênçãos, e ser transparentes naquilo que o Senhor tem ensinado aos seus corações. Que elas possam, então, ser a própria pregação do Evangelho da Salvação. Que cada um de nós, Pai, possamos ser encontrados como um povo Teu, nação santa, de propriedade exclusiva do Senhor, também com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Tem misericórdia de mim, Pai. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença. Que em tudo seja o Senhor honrado, em nome de Jesus. Amém. Assim fala o Senhor dos Exércitos, diz o verso 2 do texto que nós lemos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O Senhor dirigiu-se, e é bem curioso se nós atentarmos no texto, Ele dirigiu-se à nação de Israel como este povo, e não como o meu povo. Esse povo. O que reforça um caráter de censura que Deus traz aqui nesses versos. Censurando os caminhos que aquela nação havia tomado. A frouxidão de compromisso com Deus e com a casa de Deus que havia então cobrido o coração daquele povo. A desculpa do povo para a negligência foi não ter achado tempo oportuno para servir, não ter achado tempo oportuno para reconstruir o templo que haviam começado.
Contudo, o fundamento do seu compromisso, digamos assim, medíocre naquele tempo, não se achava em fatores externos ou na oportunidade do tempo, mas em seus próprios corações. É tempo de vocês habitarem em casas apaineladas ou forradas, enquanto esta casa está assolada. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Há uma tradução deste texto que remete a vós mesmos. É tempo de habitardes vós mesmos em vossas próprias casas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas. As casas apaneladas, só para nós identificarmos ali algumas palavras no texto e compreendermos, eram forradas, adornadas. Então, aquele povo que havia deixado então o cativeiro babilônico e havia retornado para a terra, eles já tinham até suas casas forradas, apaineladas, como o texto diz, em contraste à casa de Deus, que ainda estava em ruínas. Os seus corações talvez estivessem muito mais nas suas próprias coisas, seus próprios tesouros, nas riquezas dessa terra, nos valores dessa vida, do que na casa do Senhor e no compromisso com a causa e a casa do Senhor. Eu lembro de há alguns anos, e eu guardei um artigo que eu li e que eu gostaria de compartilhar um trecho com a igreja essa noite, um artigo não eclesiástico, não havia intenção nenhuma do autor em reforçar algum valor cristão, mas um artigo que traz um pouco da realidade dos corações de uma geração pervertida e corrompida com a qual nós trabalhamos, estudamos, conversamos boa parte dos dias de nossas vidas. E o título do artigo, talvez alguns conheçam, eu vi que esse artigo circulou bastante na época na internet, dizia: a triste geração que virou escrava da própria carreira. Eu gosto muito desse artigo porque ele me atenta, me alerta sobre a não deixar que o meu coração, o coração das pessoas à minha volta, cristãos genuínos, venham a ser tomados dessa forma. E aquele artigo dizia: era uma vez uma geração que se achava muito livre, tinha pena dos avós que casaram cedo e nunca viajaram para a Europa, tinha pena dos pais que tiveram que trabalhar em empreguinhos ingratos e suar suas camisas para pagar o aluguel, a escola e as viagens em família para pousadas no interior. Tinha pena de todos que não falavam inglês fluentemente. Era uma vez uma geração que crescia quase bilíngue, frequentou as melhores escolas, entrou nas melhores faculdades, passou no processo seletivo dos melhores estágios. Uma geração que aos 20 ganhava o que não precisava, aos 30 ganhava mais do que os pais ganharam a vida toda. Ninguém podia os deter. A experiência crescia diariamente, a carreira era meteórica, a conta bancária estava cada vez mais bonita. O problema era que o auge estava cada vez mais longe, a meta estava cada vez mais distante. Algo como um burro que persegue a cenoura ou um cão que corre atrás do próprio rabo. O problema era uma nuvem turva, na qual já não podia distinguir o que era meta, o que era sonho, o que era gana, o que era ambição, o que era ganância, o que era necessário, do que era vício. Aos 20, dizia o artigo, ibuprofeno, aos 25, omeprazol, aos 30, rivotril, aos 35, Stente. Uma estranha geração que tomava café para ficar acordado e comprimidos para dormir. Às vezes choravam no carro, descuidadamente, começavam a se perguntar se a vida dos pais e dos avós tinham sido tão ruim como parecia. Mas não dava mais tempo. Já eram escravos do câmbio automático, do vinho francês, dos resorts, das imagens, das expectativas da empresa, dos olhares curiosos dos amigos. Era uma vez uma geração que se achava muito livre, afinal tinha conhecimento, tinha poder, tinha os melhores carros, tinha dinheiro, só não tinha o controle do próprio tempo. Só não via que os dias estavam passando, só não percebia que a juventude estava escoando por entre os dedos e o bônus no final do ano não compraria os anos de volta. E assim então terminava o artigo. O artigo trata de uma
geração de presos em cativeiros sem muros, em correntes que não passam da nossa imaginação, escravos dos seus próprios sonhos, adoradores de suas próprias expectativas, ou, quando pior, das expectativas dos outros. Talvez como algumas pessoas que nós conhecemos, talvez como alguns de nós em algum tempo, como o povo de Deus, talvez, quando retornava do cativeiro babilônico para reerguer a terra da qual foram tirados, e então se escravizaram em seus próprios interesses, em suas próprias coisas, e se esqueceram do Senhor. Dos 12 profetas menores que nós temos na nossa Bíblia, 9 viveram e pregaram antes do cativeiro da Babilônia, e 3, algum tempo depois da volta do cativeiro, entre eles Ageu. Ageu, que quer dizer festivo ou alegre. Talvez o seu nome se dê por ter nascido em algum período de festa judaica, ou pela própria expectativa do povo nesse retorno do cativeiro, de encontrar então agora festa e alegria num novo tempo, num tempo que parecia aos seus olhos promissor. Foi o primeiro dos profetas pós-exílio que trouxe os oráculos de Deus aos remanescentes da Babilônia. Ageu profetizou após cerca de 18 anos do retorno do cativeiro. O povo já tinha retornado, já fazia quase 20 anos, quando a edificação do templo ainda não tinha sido concluída. Se você quiser ver alguma evidência da presença de Ageu, nós temos lá em Esdras, no capítulo 5, capítulo 5, verso 1, o texto de Esdras diz: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ildo, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Senhor, de Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Ageu então profetizou ao povo em um tempo em que o povo parecia ter se esquecido do seu compromisso com Deus. Neemias, ele relata a história do povo como sendo de quando Deus abençoava o povo então se deixava fragilizar ou se esquecia do Senhor, então abandonava o Senhor, então Deus os afligia, e eles voltavam ao Senhor, e parecia que a história do povo de Israel era como uma montanha russa espiritual. Ora estavam de bem com Deus, e aí relaxavam, e aí se cuidavam das suas próprias coisas. Ora, então Deus os afligia, e eles voltavam ao Senhor, e viviam então talvez como em algum momento nós mesmos, em uma montanha russa, na nossa relação com Deus. O povo precisava retornar aos trabalhos da casa do Senhor, a obra estava parada. Dario era o terceiro rei persa desde o domínio dos babilônicos. A pressão sobre o povo havia diminuído, então Ageu surge. Ele confronta Zorobabel, da casa de Davi, o governador daquele povo, do estado. Ele confronta também a Josué, o sumo sacerdote. Ambos, descuidados de sua liderança, precisavam ser exortados da palavra de Deus, a terem seus corações novamente aquecidos ao compromisso com o Deus que os libertou. Então eles precisavam mover o povo às suas obrigações para com o Senhor e para com o tempo. Desde que retornaram do cativeiro, o povo havia então levantado um altar para o sacrifício, e todo o fundamento do templo já havia sido lançado. Porém, por um longo tempo, a obra da casa do Senhor havia sido deixada de lado. As desculpas permaneciam e o povo continuava indiferente à situação, sem ânimo ou coragem para realizar a obra da casa do Senhor, para terminar o templo. A sugestão era que, olha, ainda não chegou o tempo oportuno para isso, porque ainda não recuperamos as nossas casas, as nossas posses, talvez as nossas perdas, nós tenhamos que investir um pouco mais de energia nisso, mas ainda não chegou o tempo de servir ao Senhor. Que pena. O coração distante do Senhor responde assim ao chamado do Senhor. Nós temos sido resgatados da nossa condição de pecadores, de perdidos, de mortos, para servirmos ao Senhor, para trabalharmos na edificação da igreja, mas muitos de nós ainda respondem a esse compromisso como quem diz: ainda não chegou o tempo.
A minha vontade ainda não é igual à vontade do Senhor. Não, Senhor, deixa a tua vontade para depois. Eu ainda estou tendo que cuidar de outras coisas primeiro. Eu tenho que cuidar do meu vestibular primeiro. Então eu não posso mais servir entre os adolescentes da igreja. Eu estou muito ocupado no meu ambiente profissional agora. Eu estou começando a minha carreira. Eu não posso mais trabalhar junto com os jovens. Eu tenho muitas obrigações para sustentar o meu lar. E como chefe do meu lar, como líder do meu lar, eu preciso prover o sustento. Eu não tenho como assumir compromissos da igreja. Esses são reflexos de um coração separado do compromisso com Deus. Reflexos de alguém que olha para Deus e diz: ainda não chegou o tempo de fazer tua vontade. Ainda não chegou o tempo de servir, de interesse. Ainda não chegou o tempo de achar que o Senhor é tudo que eu preciso para viver. É possível que possa ter havido uma proibição legal no meio daquela história, para que o povo tivesse parado por algum momento, ou uma pressão externa, mas de alguma forma Ageu mostra que essa pressão havia cessado e o povo mesmo assim estava muito mais comprometido com as suas próprias coisas do que com o Senhor. A casa de Deus não havia sido restaurada. O povo havia decidido cuidar primeiro dos seus próprios interesses. Suas prioridades e o seu coração estavam na restauração de suas posses, de suas riquezas. Talvez de levantar os seus muros, de cercar o seu quintal, de cuidar de si mesmos e não das coisas para o qual o Senhor havia libertado aquele povo. A vida parecia estar centrada em si, embora seja legítimo que cada um se comprometa com o cuidado da sua família. A desculpa do povo não refletia esse compromisso com a família e com o Senhor, mas refletia um povo que negligenciava aquilo que o Senhor os havia exigido deles. Então eles não achavam tempo oportuno para voltar a se esforçar, a investir energia, recursos na reconstrução do templo. Sua atitude reflete que o fundamento do seu compromisso, medíocre, volto a repetir, não se achava em fatores externos, mas em seus próprios corações. Quando nós estamos muito mais comprometidos com o nosso próprio coração enganoso do que com o Senhor, nós inventamos as mais variadas desculpas para não estarmos onde deveríamos estar, onde precisávamos estar. Moody, pregador, disse certa vez que um coração que não está pronto sempre encontra desculpas. Por isso, David Clarkson, ele clama para que nós importunemos Deus, ele usa essas palavras, e nós incomodemos Deus, pedindo a Deus um coração de carne, um coração pronto, um coração sensível à vontade do Senhor, um coração que não é endurecido por causa dos tesouros e prazeres desse tempo. O comportamento egoísta do povo refletia o íntimo das suas motivações, que estavam dispostos a empenhar-se naquilo que tratavam de suas próprias posses, mas não estavam dispostos a empenhar-se naquilo que tratava da casa do Senhor, dos interesses da igreja. Ageu questiona os líderes se seriam realmente tempos difíceis apenas para as coisas relacionadas a Deus, porque parecia que para as coisas relacionadas a eles mesmos não eram tempos difíceis. As suas casas estavam apaineladas, adornadas, enfeitadas, enquanto a casa do Senhor permanecia em ruínas. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar desvoles em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Eles negligenciavam a construção do templo, eles negligenciavam o serviço, o compromisso, a responsabilidade com o Senhor, porque estavam centrados no próprio ventre e adiavam tanto quanto pudessem, porque seu tempo estava sendo investido apenas em assuntos particulares. Construir a casa de Deus era uma tarefa dura, era uma tarefa cara. E então eles olharam para suas famílias, para suas próprias necessidades, e como se não tivesse tempo suficiente, não poderiam pensar em outras coisas, a não ser no próprio ventre.
O povo trabalhava em suas casas ornamentadas, mas não se moviam para a restauração da casa do Senhor. Muitas vezes, se nós trouxermos essa realidade a uma aplicação contemporânea, talvez encontremos muitos de nós comprometidos demais com aquilo que nós queremos e desejamos nessa vida, nesse mundo, e sem tempo para servir na casa do Senhor. Comprometidos demais em investir recursos e energia em coisas desse mundo, mas sem recursos e energia para servir ao propósito da casa do Senhor. Quando a nossa vontade, então, ela se sobressai, ela é colocada diante dos nossos olhos, cobrindo completamente a vontade do Senhor para as nossas vidas. E nós não mais nos centramos nas coisas importantes, não mais nos centramos na verdade de que Cristo é de fato tudo que precisamos para viver. Mas nós cedemos, o nosso coração cede a tantos outros amores e valores que competem com Deus em nossas vidas. Conhecemos então nossos próprios corações. Devemos sustentar nossas famílias, dar o melhor à nossa casa, nossas esposas, maridos, filhos, etc. Isso é legítimo. Contudo, parece que enquanto não formos suficientemente bem-sucedidos, como podemos edificar a casa de Deus? Quem está disposto em tempos difíceis como estes que vivemos a entregar algo a Deus que nos seja demais? Parece que temos dificuldade com as coisas do Senhor. São deixadas como um apêndice, como algo acessório que pode ser encaixado e desencaixado quando nós bem entendemos. Então nosso compromisso se afrouxa. Então nossa responsabilidade ela não é tão grande assim. E nós começamos a sobrecarregar outros irmãos da igreja porque nós não estamos dispostos a fazer. Como essa verdade ela é atemporal. Ela acontece em determinado momento na história do povo de Israel. Ela acontece em vários momentos na história da nossa igreja, das nossas vidas. Quando o compromisso se afrouxa, estamos mais comprometidos com as nossas casas apaineladas do que com a responsabilidade dos ministérios para os quais Deus nos chama. Talvez possamos crer em um Deus que governa a terra, mas está ocupado demais de cuidar da minha vida e por isso eu preciso fazê-lo. Ou queiramos nós um Deus que nós possamos moldar ou manipular em favor daquilo que eu desejo, que é a minha vontade. Porque é difícil confiar as nossas vidas em um Deus que pode conduzi-las para um lugar que eu não quero ir, que pode nos conduzir a uma aflição que eu não quero ver, que eu não quero passar por ela. Onde temos depositado os nossos tesouros? A maior riqueza das nossas vidas. Queremos um Deus que nos dê o que precisamos, que podemos levar na carteira ou na bolsa para usarmos quando nós quisermos. O que nós precisamos é desejar um Deus que seja tudo para nós. Nós precisamos desejar um Deus diante do qual nós podemos dizer: eu me rendo, Senhor, aos seus pés, de verdade e não de lábios. E então clamar: és tudo o que eu preciso para viver. O Senhor é meu pastor e eu não tenho necessidade de mais nada. O que eu preciso para que a minha vida tenha significado ou para que eu seja feliz? Se eu responder essa pergunta com qualquer coisa, além do próprio Deus, então é isso que tem servido de Deus para mim. Escreve Elise Fitzpatrick. Um falso Deus vai parecer capaz de nos dar o que queremos. Se nossos próprios interesses, nossos sonhos ou mesmo nossas maiores conquistas têm sido a principal fonte da alegria de nossas vidas, a maior prioridade das nossas vidas, isso tem servido para nós como um Deus. Se o foco do nosso amor não estiver centrado em Deus, nos interesses de Deus, na edificação do povo de Deus, nos interesses de Deus, então na vontade de Deus para nós, temos sido idólatras em todas as nossas escolhas. E o fim dos idólatras é a morte eterna, diz a palavra de Deus. Quando Jesus nos conta a parábola do semeador, e eu acredito que pelo menos a maioria de nós conhece bem a parábola do semeador, ele nos apresenta diferentes níveis
de solos, alguns dirão, mas de comprometimento, de acordo com o que acontece com a semente no caminho e o tipo de solo que recebe. Alguns simplesmente não têm raiz, vivem uma religiosidade infrutífera, escolhendo suas zonas de conforto, suas zonas de comprometimento. Eu me comprometo aqui, não me dá muito trabalho, são minhas horas livres. Eu me comprometo nisso aqui, mas olha, nisso aqui não, é exigir demais, eu vou ter que abrir mão disso e daquilo outro. Porém Deus nos desafia a sermos diferentes em todos os valores pregados por um mundo perdido, diferentes de uma cultura que desfaz todos os valores morais que deviam nos cercar, que deviam nos proteger. Como diz um velho ditado, apenas peixes mortos nadam junto com a maré. Nós precisamos aprender a viver como peixes vivos e nadar contra a maré e buscar os melhores lugares no Senhor. Diante do desafio do relativismo filosófico do nosso tempo, de uma sociedade cada vez mais líquida, de valores cada vez mais fáceis de dissolver, precisamos ser um povo que busca a única verdade suficiente da palavra de Deus, um absoluto para as nossas vidas, um fundamento sólido para as nossas vidas, um povo obediente em todas as coisas, aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Se desafiados pela cultura materialista do nosso tempo, devemos nos apresentar com simplicidade, como peregrinos que nada tem para juntar nessa terra. Se formos chamados para sermos cristãos, devemos viver como Cristo. Então nosso compromisso precisa nos levar à ação. O nosso conhecimento precisa ser prático em nossas vidas, porque senão não tem fundamento nenhum. O tanto estudar será apenas enfado para a carne. Cristo deve ser a nossa primeira decisão, e todas as outras decisões devem seguir essa. Se a vida é nova, o estilo de vida também precisa ser novo, escreveu John Stott no livro do Discípulo Radical. Naquele tempo, fez Deus com que o castigo do povo dele, que havia sido trazido da Babilônia para a terra de volta, para a terra de Jerusalém, fosse correspondente aos pecados daquele povo. Suas prioridades erradas recaíram como consequência sobre suas próprias cabeças. O povo trabalhava e não conseguia juntar nada. Se esforçava para ter mais e não conseguia estar satisfeito. Atentem para os versos a partir do verso 5 do nosso texto. Ageu capítulo 1, a partir do verso 5, diz a palavra de Deus. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis e não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saqueão furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi o monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Deus diz, é isso que vocês querem? É atrás dessas coisas que vocês querem correr? Vão correr como um burro que tem uma cenoura pendurada diante dos seus olhos. Nunca vão estar satisfeitos. Nunca vão estar saciados. Nunca vão ter o bastante. Porque nada fora de Deus pode preencher o vazio que só Deus pode preencher em nossas vidas. O doador da semeadura negou a bênção ao seu povo. Deus mostrou que o alimento para o ventre é o que perece, e se o povo trabalhasse apenas para esse,
nunca estaria satisfeito, nunca seria saciado. Os resultados dos seus trabalhos não lhe seriam correspondentes aos seus esforços, e até as suas expectativas seriam frustradas. Qual tem sido a nossa prioridade? A nossa vontade ou a vontade do Senhor? Os princípios do Senhor ou os valores desse tempo? Onde temos depositado o nosso tesouro? O pregador puritano Richard Baxter, ele diz que em nada, a não ser no céu, vale a pena colocar o nosso coração. Em nada, a não ser no céu, vale a pena colocar o nosso coração. O Senhor convida o seu povo a trabalhar para o alimento que permanece para a vida eterna, a plantar na terra do Espírito e não na carne, porque quem planta na carne, disse Paulo aos Gálatas, colherá destruição, mas o que planta no Espírito colherá a vida eterna. Contudo, não somos capazes de realizar essa transformação em nossos corações pela força do nosso braço. É preciso vir de Deus. É uma transformação que Deus pode promover em nossas vidas, e transformar o nosso coração de pedra insensível, que anda morto com a maré, como todos os demais desse mundo, e então transformá-lo em coração de carne, sensível à palavra do Senhor, onde a palavra do Senhor faz sentido, onde a palavra do Senhor vem com clareza, nos traz sabedoria, verdadeira sabedoria, não como uma filosofia relativista, mas como um absoluto sólido em nossas vidas. Dependemos do seu poder para nos iniciar, ensinar, nos inclinar a Ele, nos atrair a Ele e mudar o nosso coração. E nós temos então, no texto que nós lemos, nós temos um motivo e uma promessa com isso. Qual o motivo? Qual o motivo de nós mudarmos nosso coração? Qual o motivo de nós então servirmos ao Senhor? E se alguém, baseado no que leu no texto, achar que é para ter fartura em casa, está enganado. O motivo é a glória de Deus. É para a glória de Deus. Verso 8, o texto que nós lemos diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. É agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus, é honrar a Deus e glorificar a Deus. Não glorificamos a Deus quando deixamos nossas responsabilidades de lado. Não glorificamos a Deus quando deixamos Deus de lado, as coisas de Deus de lado para cuidar dos nossos próprios interesses. Não, nós glorificamos sim a Deus quando buscamos o coração de Deus, a edificação do povo de Deus, por quem Cristo morreu. É nisso que nós glorificamos a Deus. Mas, com o motivo, vem também uma promessa. Deus diz: olha, quando você me glorifica, eu estarei presente. No verso 13 de Ageu, ele vai dizer: então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Deus é conosco, é o nosso escudo de proteção, fortaleza, segurança, cuidado. Quando nós moldamos a nossa vida e o nosso coração, não aos valores desse tempo, não juntando riqueza desse mundo, mas na causa do Senhor, nas coisas do Senhor, no coração do Senhor, Deus se faz nitidamente presente em nossas vidas, fazendo refletir em nós a sua glória, cuidando de nós como Deus onipotente, que guarda os seus. Assim é o Senhor, que não cochila, nem dorme o guarda de Israel, como diz Davi no Salmo 121. Antes é um Deus bem presente, socorro bem presente. Assim é o nosso Deus, assim promete o nosso Deus. Os prazeres de uma vida separada de Deus podem satisfazer aos iludidos. A felicidade não pode ser encontrada longe do Senhor. Nenhuma riqueza traz isso. O status não traz isso. Nós levantamos falsos ídolos em nossos corações, porque acreditamos que isso pode aplacar o vazio, talvez isso possa dar sentido, porém não há nada que possa saciar a fome que o homem tem de Deus. Só Deus pode saciar. Em meio a isolações nessa vida,
Em meio a momentos de angústias difíceis, onde a vontade de Deus parece difícil demais, parece sem prazer, sem alegria, e nós queremos algo ao contrário à vontade do Senhor. Passamos por desertos ou vales escuros em nossas vidas, sombras como a sombra da morte. Devemos olhar então para os céus e sermos guiados pelo Espírito de Deus de volta para casa, de volta ao Senhor. O Espírito de Deus que habita em nossos corações pode promover essa mudança. O Espírito de Deus que habita em nossos corações pode promover a transformação em nossas vidas e colocar como desejosos de nossos corações os valores de Deus, os princípios de Deus, a vontade de Deus. Contudo, não podemos dizer que cremos para a salvação se nós continuarmos a nutrir amor pelas coisas desse mundo, pelos princípios desse tempo, pelo elogio humano mais do que a Deus, ou pela segurança das riquezas desse mundo e não segurança do Senhor. A fé não coexiste com a autoexaltação. Ela é humilde e glorifica a Deus. Ela leva os holofotes não para o homem, mas para Deus. Não há aflição que Ele não nos capacite a enfrentar e no final prevalecermos por causa da glória de Deus e da presença de Deus. A fé tira de mim os holofotes, aponta a glória para o Pai. O prazer da fé, o amor, está manifesto em fazer a sua vontade. Para isso nós precisamos então assumir um compromisso com o Senhor, a fazer talvez um concerto de valores, de prioridades, de buscar a vontade de Deus. Mas para buscar a vontade de Deus eu preciso conhecer a Deus, eu preciso ler a palavra do Senhor, eu preciso me achegar a Deus, eu preciso ter tempo com Deus. E quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu vou conhecer a sua vontade, mais eu vou ser moldado por ela, mais eu vou ser transformado por ela, e então sim aprender a viver como peregrinos nesse mundo, e sabe que estão indo para casa, porque não habitam aqui. Aqui não será o nosso fim, não será o fim da igreja. Nós temos uma perspectiva de eternidade, de algo que o Senhor nos oferece, que é muito maior do que qualquer prazer que esse mundo tem a nos oferecer. A fé tira de mim os holofotes e aponta para a glória de Deus. Não venhamos diante de uma vida tão breve, tão passageira, não venhamos a correr atrás do vento, não venhamos a viver sem sabedoria, sem a verdadeira sabedoria. Há um motivo para as nossas vidas, esse motivo é a glória de Deus. Há uma promessa para as nossas vidas, e essa promessa é a presença de Deus. Então, uma vez firmado nessas coisas, nós podemos dizer: Senhor, és tudo que eu preciso para viver, e eu não tenho necessidade de mais nada. João capítulo 14, verso 21. Abre tua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 14. Verso 21. O Evangelho de João nos mostra como vivermos essas coisas, como vivermos a vontade de Deus. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, a minha vontade, os meus preceitos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Essa talvez seja a lição que a geração perdida desse tempo, a geração que se tornou escrava do próprio sucesso, dos próprios desejos, precisa aprender a conhecer os mandamentos do Senhor e os guardar, e nisso demonstrar amor a Deus, e ser amado por Deus, e ser cuidado por Deus. Não viver para esse mundo, mas aprender a viver para a glória de Deus. Seremos muito mais satisfeitos,
seremos muito mais saciados, seremos muito mais capacitados e habilitados a permanecermos firmes, independente das circunstâncias, quando a vontade de Deus é de fato soberana em nossas vidas. Nós possamos viver desse modo, agora e até a volta de Cristo, porque assim nós viveremos